Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Thiago Viana e hoje nós vamos conversar um assunto que eu vejo, eu sinto que tem muitas dúvidas envolvidas, que é, Thiago, jejum atrapalha eu ganhar massa muscular? Eu recebo muito essa pergunta e hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos quebrar esse assunto, né, para a gente entender melhor se realmente o jejum atrapalha no ganho de massa muscular. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu queria trazer dois recados aqui para você. O primeiro recado é que nós também estamos agora no Spotify. Então lá, além de você conseguir ver os nossos vídeos, você pode simplesmente ouvir. Então, se você está no carro, está dirigindo, está no trânsito, está viajando, enfim, né, está com sono, quer colocar alguma coisa para ouvir, para não dormir, nós estamos agora também no Spotify, tá bom? E o segundo recado que eu quero dar, ajuda a gente, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo para o YouTube entender que este canal é um canal relevante. Dito isso, vamos para o vídeo. Gente, então, esse assunto é um assunto que dá muito pano para manga, tem muita gente que fala algumas coisas nas redes sociais, outros falam outras coisas. Qual que é a nossa ideia aqui? A nossa ideia é focar no que está baseado à ciência, mas também sem deixar, né, a nossa vida real, o que a gente vê na prática clínica, de lado. Então, vamos começar o seguinte. O jejum, o que é o jejum? O jejum é quando você se abstém, quando você deixa de comer certos tipos de alimentos, né, durante um período. Então, eu vou trazer aqui para vocês o jejum mais comum que existe, porque o tema desse vídeo não é falar tanto sobre o jejum em si, mas a relação do jejum com a massa muscular. Então, o jejum que a gente vai comentar nesse vídeo é o jejum intermitente, um dos principais, que é o 16/8. O que é o jejum 16/8, Thiago? É quando você fica 16 horas em jejum e você tem uma janela de alimentação de 8 horas. Então é aquela pessoa que ela come 8 horas da manhã e ela vai se alimentar até as 16 horas, ou seja, 8 horas é a janela de alimentação dela, e a partir das 16 até as 8 horas da manhã do outro dia, ela vai ficar em jejum. Então, quando eu falar 16/8, vocês já sabem, 16 horas jejum, 8 horas a janela de alimentação. E aí, gente, existem alguns fatores que interferem diretamente se o jejum vai atrapalhar, não vai mudar ou vai ajudar a ganhar massa muscular. E é sobre esses fatores que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo de hoje. Quando a gente fala de fatores que ajudam a ganhar massa muscular no jejum, a gente tem que lembrar o seguinte. Vamos começar primeiro com relação à alimentação, tá? Então, no jejum, você tem uma janela de alimentação menor, mais restrita. Ou seja, aquilo que você comeria às vezes durante um dia inteiro, você vai ter que se adequar, se adaptar para comer aquilo em 8 horas. E aí vem o primeiro fator importante. Tiago, todo jejum leva a pessoa a emagrecer? Por que eu estou falando isso? Porque lembra que eu falo que emagrecer é você comer menos calorias do que você gasta? Então, se no jejum, nessas 8 horas, você comer menos calorias do que você gasta, você vai emagrecer. Se você comer a mesma quantidade de calorias que você gasta, você não vai nem perder nem ganhar peso, em teoria. Agora, se você comer mais do que você gasta, você vai ganhar peso. Então, perceba, nem sempre quem faz jejum está fazendo um jejum para emagrecimento, para perder peso. Por que às vezes as pessoas fazem jejum? Pelos benefícios metabólicos do jejum. Resistência insulínica, diminui estresse oxidativo, diminui inflamação, diminui pressão arterial, ou seja, tem outras vantagens do jejum que não estão ligadas necessariamente ao emagrecimento. Então tem pessoas que gostam de fazer jejum, tem pessoas que se sentem bem fazendo jejum. E é para essas pessoas que esse vídeo é importante, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não vou fazer jejum porque eu tenho medo de perder músculo. Mas o primeiro fator, alimentação. O que você está comendo nessas 8 horas que você
está na janela de alimentação. Porque veja bem, se você comer menos do que você gasta, com certeza você vai perder peso, né? Então você vai sentir que você está reduzindo peso, tá bom? Agora, se você comer a mesma coisa que você gasta ou mais, você não vai perder peso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual é a quantidade de proteína que você está ingerindo nessas 8 horas? Porque lembra, a proteína é o tijolinho do músculo. Se você não come proteína, você não tem substrato, você não tem recurso para fazer o músculo, certo? Então nessas 8 horas de jejum, você está comendo proteína? Ou não está comendo proteína? Tiago, como que eu faço para saber o que é proteína, o que não é proteína, né? Qual é a quantidade? Existem diversos vídeos no nosso canal, que você também pode assisti-los, mas eu vou trazer aqui um resumo rapidamente, tá bom? Então, a proteína, o que é? É ovo, é peixe, é carne, é frango, né? E o whey protein são os principais. E a quantidade de proteína para hipertrofia, ou seja, para ganho de massa muscular, ela gira em torno aí de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Então vamos dar um exemplo real? 1,6 a 2,2. Então vamos pegar 2 para ficar mais fácil a conta. Uma pessoa de 70 quilos, 2 vezes 70, 140 gramas de proteína por dia. Tá? É de proteína, não é de carne. Tá? Lembra que 100 gramas de carne, mais ou menos, tem uns 30 gramas de proteína mais ou menos. Então, uma pessoa de 70 quilos, ela tem que ingerir aí 140 gramas em média de proteína, né, para não ter, para gerar hipertrofia, tá bom? Então essa pessoa, vamos pegar essa pessoa que eu citei aí de 70 quilos, nessa janela de 8 horas, ela tem que comer 140 gramas de proteína. O ideal é que seja dividido em 3, 4 refeições dentro dessas 8 horas. Ah, Tiago, mas se eu quiser comer tudo numa refeição só? Não tem problema, mas o ideal seria você conseguir espaçar essas refeições aí, pelo menos fazendo 3 refeições, uma às 8 da manhã, por exemplo, uma meio-dia e uma às 4 da tarde aí, tá bom? Então, gente, esse é um dos principais fatores que às vezes atrapalha a pessoa de ganhar massa muscular no jejum. O segundo outro principal fator está relacionado com o treino. Então a gente sabe que o treino ele tem um estímulo anabólico, um estímulo para a construção de músculo. Então se você está de jejum, tá bom? Você está comendo a quantidade correta de proteína, mas a gente precisaria otimizar isso. O que é otimizar? Otimizar é você colocar algo, né, para acelerar o processo. E esse algo seria o treino. Qualquer treino, Tiago, qual que é o melhor treino? Né? Então, a gente sempre acaba indicando, né, na grande maioria das vezes, a musculação. A musculação é uma base para todos os outros esportes, para tudo. Ah, Tiago, mas eu não gosto de musculação. Perfeito, um funcional, um crossfit, algum exercício aí onde você tem um peso, né? Não, Tiago, mas eu só gosto de caminhar, eu só gosto de fazer natação. Aí já entra mais no exercício aeróbico, né? Isso melhora a nossa saúde cardiometabólica. E nós estamos falando aqui nesse momento de ganho de massa muscular. Então, falou em ganho de massa muscular, a gente vai ter que estar mais relacionado, sim, com o exercício com peso, tá bom? E aí esse exercício com peso, gente, é muito individualizado. É de cada pessoa. Então a gente fala assim que a pessoa ela tem que treinar a perna pelo menos 2 vezes por semana, que é onde tem um grupamento onde tem mais massa muscular. A gente orienta a periodização do treino, ou seja, aquela pessoa que faz 2 anos que faz o mesmo treino. Não adianta, se você não der um estímulo diferente, o músculo ele não vai sentir diferença, ele vai se adaptar. Então tem que ter uma periodização de treino, tem que ter uma progressão de carga, ou seja, não adianta ficar, não, eu não vou aumentar muita carga, tal. Não, devagarzinho, tem que aumentar. Se você não tem uma progressão de carga, também fica difícil você gerar uma hipertrofia. Então o que eu estou querendo falar aqui, gente, no vídeo? Que o jejum, ele é uma estratégia metabólica, mas que ele não impede, né, você ganhar de massa muscular. Você ganhar massa muscular, desde que você esteja comendo a quantidade de proteína correta e desde que você esteja fazendo um treinamento de força, um treinamento resistido.
Para vocês terem uma ideia, existem diversos estudos na literatura que acompanharam pacientes, né, em jejum e pacientes que não estavam em jejum, né, um grupo controle, e eles viram se esses pacientes, né, geralmente esses pacientes do grupo controle eram pacientes que estavam com déficit calórico, ou seja, comendo menos do que eles gastavam. E colocavam esse pessoal do jejum também comendo menos do que eles gastavam. Então eles comparavam os dois, né? E o que houve? Qual que era a diferença? Em termos de gordura, praticamente igual, tá? Não teve tanta diferença. E em termos de massa muscular, também não teve diferença para hipertrofia, para força entre os dois grupos. Inclusive existem estudos que mostram que o jejum intermitente, quando você faz o jejum intermitente associado a uma estratégia para emagrecer, você acaba perdendo menos massa muscular, ou seja, acaba segurando mais massa magra do que você fazer um déficit calórico, né? Que seria o quê? Seria você comer menos do que você gasta durante o dia sem fazer jejum, comendo normal, entendeu? Então, e alguns estudos mostram até uma vantagem do jejum em segurar massa magra. Então, alguns mitos para a gente já ir para o final desse vídeo. Se você ficou aqui comigo até agora, né, vai receber esse ouro, né, esse final. Primeiro mito: jejum queima músculo? Não necessariamente. Depende da quantidade de proteína e depende se você está treinando, né, ou não, forçando aí esse seu músculo. Segundo mito: para hipertrofia, eu preciso comer a cada 3 horas? Gente, não é obrigatório. Tá, então, como a gente viu durante aqui esse vídeo, a gente falando sobre o jejum tem uma janela alimentar um pouco mais restrita, né? E lembrando de um outro fator, eu até nem comentei, mas é importante a gente só passar por cima a questão do sono, né? Então, se você tem que ter um sono reparador também. Por quê? Porque o músculo, ele cresce no repouso. O estímulo que você dá, né, no exercício, isso gera um crescimento, gera uma hipertrofia muscular no repouso. Então o sono também é um fator muito importante. Terceiro mito: jejum é melhor que dieta normal para ganhar massa muscular? Não necessariamente, tá? Então assim, depende muito da sua alimentação, como a gente comentou, depende muito do seu treino, depende muito do sono que você está tendo, se você está tendo um sono reparador ou não. Ou seja, não dá, os estudos mostram que não existe tanta diferença, tá bom? Mas a gente tem que lembrar disso. Não adianta você fazer um jejum e durante a sua janela alimentar você também não se alimentar direito, você não vai ter força para treinar, ou seja, aí sim existe uma chance muito grande de você perder gordura, mas também perder massa muscular. E por fim, gente, é importante a gente lembrar também. A gente está falando muito da proteína, né? Porque a proteína é o tijolinho do músculo. Mas o carboidrato também ele é importante. Porque o carboidrato é o que dá energia para o músculo. Quando você come o carboidrato, pão, arroz, né, principalmente aí batata, o que acontece? Lá no nosso músculo, esse carboidrato, né, a glicose, o açúcar, ele se transforma, o corpo armazena em forma de glicogênio muscular. E o glicogênio muscular, ele puxa a água para dentro do músculo. Então a pessoa fica com um músculo mais inchado, vamos dizer assim. Então, se no jejum você também não come carboidrato, arroz, batata, né, de forma correta, na quantidade certa, o que acontece? Você também pode diminuir o glicogênio muscular e com isso o músculo perde água e a pessoa murcha. E aí ela tem uma sensação de que ela perdeu massa muscular. Mas na verdade não é que ela perdeu massa muscular. Na verdade, ela diminuiu a ingestão de carboidrato, diminuiu o glicogênio no músculo, diminuiu a quantidade de água dentro do músculo. Lembra que 75% do músculo é água, tá bom? Então assim, isso é um outro fator interessante. Então, quando a pessoa está numa janela de alimentação durante o jejum, é importante o que, Thiago? É importante o treino resistido, é importante comer proteína e é importante também não deixar de lado o carboidrato caso você queira construir massa muscular, tá bom? Lembra que nós estamos falando aqui de um vídeo de jejum e massa muscular. Eu não estou falando de um vídeo de jejum com emagrecimento, tá bom? Então que é uma outra conversa.
Então eu quero focar nesses 4 parâmetros. Vamos colocar 4. Treino, comer proteína, comer carboidrato na quantidade certa e, além disso, um sono de qualidade para você conseguir construir massa muscular durante o sono. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham entendido que dá sim para ganhar massa muscular no jejum intermitente, mas você precisa da estratégia correta. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, eu vou adorar responder você. E se você também gosta do nosso canal, do nosso conteúdo aqui, não deixe de ativar o sininho e não deixe de encaminhar também esse vídeo para quem você quer ajudar a ganhar massa muscular, tá bom? Te espero no próximo vídeo.